O drama da inteligência contemporânea não reside na escassez de informações, mas no completo desabamento de seus alicerces metafísicos. No centro dessa crise, repousa uma dualidade fundamental que molda não apenas as artes e o direito, mas a própria maneira como o homem se posiciona diante da existência, o embate entre as correntes classicistas e as correntes modernistas. Longe de ser uma mera disputa estética ou um debate acadêmico estéril, essa oposição define o método pelo qual a humanidade escolhe edificar o seu futuro, se através do cultivo paciente da herança recebida, ou através do ímpeto iconoclasta que tudo pretende reinventar a partir do nada. A perspectiva classicista fundamenta-se na virtude da prudência e no realismo metafísico. Para esta linhagem de pensamento, o passado não se apresenta como uma prisão que sufoca a liberdade, nem como um museu de peças mortas, ele é o próprio alicerce sobre o qual o presente se sustenta. O classicismo opera por meio de uma evolução orgânica, reconhece-se, com honestidade intelectual, tanto os acertos perenes quanto as limitações históricas dos antepassados. Não se trata de um apego cego ao ontem, mas da compreensão de que a inteligência humana é cumulativa. Para articular novas ideias e promover avanços nos diversos campos da vida social, científica e espiritual, o classicismo exige a cautela. Avança-se de forma gradativa e segura, como o mestre de obras que edifica o andar superior sabendo que as sapatas de sustentação estão profundamente fincadas no solo. O progresso, sob a ótica clássica, é uma continuidade enriquecida, onde a novidade é testada pelo crivo da tradição antes de ser integrada ao patrimônio comum da humanidade. Em violento contraste, a mentalidade modernista estabelece-se sobre o dogma da ruptura sistemática. Movida por uma forma de arrogância que cega a criatura diante de sua própria finitude, a corrente modernista inicia seu movimento pelo desprezo deliberado ao que veio antes. O passado é sumariamente diagnosticado como um erro a ser superado ou uma opressão a ser destruída. O método modernista é o da tabula rasa, limpa-se a superfície da história para propor novas ideias desprovidas de fundamentação ancestral. O resultado prático desse divórcio com a história é a necessidade crônica de criar a roda novamente a cada ciclo geracional. Todavia, como as estruturas propostas não possuem raízes profundas na natureza das coisas ou na experiência acumulada, elas carecem de estabilidade. Esse fenômeno de autofagia e dissolução é perfeitamente visível em dois cenários da nossa realidade. Na arte moderna, a perda dos referenciais clássicos de beleza, verdade e bondade reduziu a expressão artística a um exercício de puro choque e negação. Sem uma tradição para dar continuidade, as artes modernistas consomem-se a si mesmas. Cada nova vanguarda precisa canibalizar a corrente precursora para justificar a própria existência, gerando uma espiral de rupturas estéreis onde o significado se desalava no efêmero. No constitucionalismo brasileiro, no campo jurídico-político, a mentalidade da tabula rasa manifesta-se na ilusão de que decretos e textos legislativos podem refundar a alma de um povo por passe de mágica. O Brasil assiste, a cada ciclo aproximado de 30 anos, ao sepultamento de sua carta precursora para o início de um novo ensaio constituinte do zero. Ignora-se a história nacional, as instituições orgânicas e os costumes consolidados para tentar moldar uma nova utopia burocrática que, por não possuir conexão com o real, nasce frágil e propensa a novas rupturas. A dualidade fundamental revela que o modernismo,
ao romper com o passado, condenou o homem a uma eterna infância intelectual, onde cada geração se vê obrigada a recomeçar a busca pelas verdades mais elementares da vida. O classicismo, ao contrário, ao abraçar o tempo em sua totalidade, confere ao ser humano a maturidade de quem caminha sobre os ombros de gigantes. O positivismo e a inversão das estruturas naturais. Se o modernismo instituiu a ruptura como método, foi o positivismo que converteu essa ruptura em uma engrenagem estatal e burocrática de controle total. Ao deitar os olhos sobre o passado recente, percebe-se que a consolidação prática da mentalidade modernista encontrou sua expressão mais perfeita no século XIX, com o advento do positivismo. Essa corrente não se limitou a propor uma nova teoria sociológica, ela operou uma amputação na inteligência humana ao decretar que a natureza intrínseca das coisas e as causas primeiras deveriam ser sumariamente ignoradas. Sob o pretexto de guiar a humanidade por critérios puramente científicos e pragmáticos, o positivismo partiu do ideal utópico de regular absolutamente tudo, desencadeando uma sequência de inversões profundas nas bases da civilização ocidental. A primeira grande subversão positivista ocorreu na própria fundação das relações humanas. No ordenamento clássico e orgânico, a convivência social fundamenta-se nos costumes, na palavra empenhada e no pacto voluntário. O contrato é o símbolo máximo e o fruto desses acordos naturais, nascidos espontaneamente da livre cooperação entre os homens. O positivismo, contudo, asfixiou essa ordem natural ao erguer a lei escrita e artificial do Estado como a única e exclusiva base das relações humanas. Onde antes imperava a confiança mútua e a justiça natural, passou a governar o código frio e a imposição legalíssima, esvaziando a sociedade de sua dimensão moral para transformá-la em um imenso balcão de procedimentos regulados. Dessa inversão contratual derivou-se uma brutal distorção da própria natureza do homem e de sua hierarquia perante o poder. Na tradição clássica e na filosofia cristã, o indivíduo e as famílias são anteriores e superiores ao Estado, as estruturas políticas existem legitimamente apenas para servir e proteger essa ordem pré-existente. O positivismo inverteu esse eixo de maneira radical, colocou a estrutura mecânica nacional acima do ser humano. O homem foi despido de sua dignidade intrínseca e submetido ao leviatã burocrático, passando a ser enxergado não mais como o fim da sociedade, mas como uma mera peça a serviço da engrenagem do Estado. Essa mentalidade positivista desfigurou por completo a essência e a função da lei. Na arquitetura do direito clássico e natural, a liberdade é a regra e o ponto de partida da existência humana, a lei intervém estritamente como uma exceção, demarcando e regulando apenas o que não é permitido em nome do bem comum e da justiça. Sob o império positivista, a lógica foi virada do avesso, a liberdade tornou-se a exceção e a concessão estatal passou a ser a regra. O Estado abandonou seu papel de juiz para assumir o de tutor onipresente, passando a listar minuciosamente tudo o que é permitido fazer. A autonomia humana foi confiscada pela burocracia, e o cidadão moderno transformou-se em um eterno solicitante de autorizações e alvarás para exercer seus direitos mais elementares. O positivismo petrificou a vida social ao substituir as relações orgânicas por um emaranhado de decretos que asfixiam a liberdade e subjugam o homem ao absolutismo estatal.
Ao tentar desenhar uma realidade artificial por meio da força regulatória, o tecnocrata positivista apenas deu vazão prática a um mal intelectual ainda mais antigo: o nominalismo e a dissolução do real. As correntes de ferro do positivismo jurídico e o dirigismo estatal do século XIX não nasceram em um vácuo intelectual, eles são os frutos práticos de uma demolição metafísica ocorrida séculos antes. Para encontrar a verdadeira gênese da crise modernista e da perda da liberdade humana, é preciso recuar até a Baixa Idade Média e investigar o advento do nominalismo. Foi nessa virada filosófica que a inteligência ocidental sofreu sua ferida mais profunda, o momento em que o homem abriu mão de enxergar a essência das coisas para se trancar no labirinto das palavras. Até o século XIV, o realismo escolástico, que encontrou seu ápice em São Tomás de Aquino, sustentava que o mundo criado por Deus possuía uma ordem inteligível objetiva. Os conceitos abstratos, chamados de universais, como a ideia de humanidade, de justiça ou de verdade, não eram invenções da nossa mente, mas realidades intrínsecas que correspondiam à essência das coisas criadas. O intelecto humano tinha a nobre função de se adequar à realidade. Havia um cordão umbilical indestrutível ligando a mente do homem ao ser real. O nominalismo, capitaneado por pensadores como Guilherme de Ockham, operou uma ruptura radical com essa tradição. Ele decretou que as essências não existem. Para o nominalista, a realidade é composta apenas por indivíduos isolados, e os termos universais são meros nomes, rótulos vazios ou sopros de voz que inventamos para organizar o caos. Ao negar que as coisas possuem uma natureza íntima e uma finalidade dada pelo Criador, o nominalismo rompeu o vínculo entre o homem e o real. A consequência de longo prazo dessa mudança foi catastrófica. Uma vez que as palavras perdem sua substância ontológica, a própria realidade é gradualmente substituída por símbolos e representações artificiais. O homem moderno deixou de habitar o mundo real para habitar um ecossistema de narrativas, linguagens e códigos de controle. É a inversão metafísica definitiva, deixamos de ter contato com o que é concreto e verdadeiro, e passamos a reconhecer a sombra como o único significante válido. O símbolo já não aponta para a realidade, ele a devora e se coloca em seu lugar. Essa ferida aberta, que a modernidade hoje redescobre com espanto através da cultura pop e de teorias sobre simulacros, já havia sido diagnosticada na aurora da filosofia. Séculos antes da escolástica consolidar o realismo, Platão já alertava a humanidade por meio do mito da caverna. Os prisioneiros acorrentados no fundo da caverna, que tomavam as sombras projetadas na parede como a única realidade existente, são o retrato exato do homem atual. A tragédia contemporânea consiste em termos voluntariamente retornado para o fundo da caverna, hipnotizados por simulações jurídicas, artísticas e burocráticas, enquanto a luz do sol da verdade brilha do lado de fora. Ao pavimentar o caminho para que o positivismo redesenhasse a sociedade por meio de decretos artificiais, o nominalismo transformou o mundo em uma imensa simulação, onde o Estado dita o que é o homem, a lei dita o que é a justiça e o código substitui a vida. A jornada através da história do pensamento revela que a crise contemporânea não é de ordem técnica, mas de ordem metafísica. A dissolução da beleza nas artes modernistas,
o arbítrio hiperbólico do constitucionalismo burocrático e a asfixia das liberdades pelo Leviatã positivista são os sintomas terminais de uma inteligência que aceitou trocar a essência pelo nome, o real pela simulação. O remédio para o esgotamento modernista não se encontra no futuro utópico das engenharias sociais, mas no resgate do olhar classicista. Somente ao reatar o cordão umbilical com a realidade e com a verdade absoluta, aquela que o realismo escolástico defendeu e que o próprio Cristo personificou, o homem poderá romper as correntes da simulação, abandonar o fundo da caverna e reconquistar sua verdadeira liberdade.